Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E a questão que hoje, do programa de hoje, está sendo abordada, a questão justamente das finanças. Começo de ano, a gente começou por aí, né? Começo de ano, muita conta para pagar, isso para quem está empregado. Nós temos também o outro lado da pessoa que está desempregada, aquela que de alguma forma está na informalidade e que também precisa sobreviver. Mas a questão que nós estamos aqui abordando, com toda certeza, está lhe enchendo de mais informações, de mais conteúdo, para que você, de alguma forma, mais instruído, possa buscar fazer valer os seus direitos. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, Dr. Francisco Rodrigues, que é economista e educador financeiro, o Dr. Paulo Veil, que é advogado especialista no direito de família e também professor de direito. Temos também o Dr. Cícero Edmilson Ferreira Feitosa, que é advogado especializado no direito do consumidor, e também o Dr. Rafael Valente, que é advogado especialista no direito tributário. Dr. Rafael, e quando saímos aqui para o nosso intervalo, já deixei aqui encomendado para o senhor a gente falar um pouco mais sobre essa questão dos endividamentos nos segmentos bancários, onde boa parte, às vezes, utiliza até o seu cheque especial ali como se fosse o seu meio de vida, porque o seu salário já é engolido logo. Então, ele tem que sobreviver ali pelo seu cheque especial. Achei também muito interessante aqui, acho que foi o doutor Francisco que pontuou, do sofrimento da pessoa na véspera do pagamento. Ou então no dia que vai sair também o pagamento, porque a pessoa tem que decidir quem é que vai receber e quem não vai receber, né? Enfim, ou pagar, portanto, as suas contas. Como também buscar o banco para tentar uma negociação, quando, às vezes, o banco não tem mais ali aquela dívida contraída pelo seu cliente, já foi passada para frente. Quer dizer, isso, evidentemente, eu imagino que pode acontecer, tanto que foi legalizado. Agora, moralmente, pode ser questionado, no caso, doutor Rafael? Do ponto de vista moral, né? Tudo é questionável, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Mas o que a gente tem que ver, né? Para o Estado é interessante também que a pessoa busque solução junto ao banco, né? Sim. Porque em cada operação que ele realiza no banco tem o imposto, né? O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Cada crédito que você capta ali, cheque especial, que é um empréstimo ali dentro da sua conta, incide IOF em cima do cheque especial. Além dos juros, além da correção monetária, né? Para o Estado isso é bom. Do ponto de vista de arrecadação, né? Então o Estado não deixa de arrecadar nunca. A gente tem uma máxima, né, que seja coisas legais ou ilegais, o Estado ele pode estar ali presente para estar cobrando, né? Até em relação a tráfico de drogas, se ele quiser tributar ali o traficante, ele pode tributar, né? Para o Estado não importa, né, qual seja a situação. Agora, ele tem a responsabilidade, que é aquilo que a gente falou já desde o início, de saber tratar essas questões, de saber impor os limites para as instituições financeiras, para que barre esse âmago, essa vontade dela exercer a função dela, né? Que é ali de estar vendendo um produto financeiro, alguma coisa, igual o doutor Cícero citou, né? A situação do BRB, né? Que ele impôs ali a limitação dos descontos, que o GDF impôs a limitação dos descontos em folha, em 30%, ele vendeu a carteira dos consignados dele. A função principal do BRB, quando ele nasceu, até era atender os servidores do Distrito Federal, né? E aí, óbvio, cresce como uma instituição financeira que... Um banco social, né? Um banco social. Essa está sendo aí Exatamente. o contestamento também dos servidores. Se ele é um banco social, qual é a função que ele está desempenhando? Exatamente. Mas sabe qual é o grande problema disso? O dinheiro, ele move muito a intenção das pessoas, né? E a instituição, o BRB, é formado de pessoas que estão ali em cargos mais elevados, ele ganha com base no que o banco lucra. Sim. Entendeu? Então, essa é uma das situações que é imposta quando o Estado transfere, obviamente, para a iniciativa privada a gestão dessas questões. É uma coisa natural. Mas o Estado ele pode trazer amarras para isso. É ali que está a responsabilidade moral dele, né? O BRB ele nasceu com essa função,
né? Justamente social, igual você citou, é uma função social, vou atender os servidores do Distrito Federal. Pô, aí no momento que eu tenho para me conscientizar realmente de limitar aquilo ali, eu vou lá vendo para terceiro, para quando o cara quiser vir renegociar, não ter essa possibilidade. Ou então, se ele quiser mais dos 30%, não, tem a solução. Contrata com a financeira que agora está gerindo a sua carteira. É muito delicado isso, né? A gente conversou rapidamente, doutor Francisco aqui, né? Que a compra, ela gera um prazer na pessoa. Né? Às vezes você tá ali, você fica durante anos trabalhando, cara, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar aquele carro, vou comprar aquela BMW. Quando você compra, chega o momento de comprar, foi financiado. Aquilo ali traz um prazer para a pessoa, que é igual ela tá comendo um chocolate maravilhoso ali. Então, tem questão, obviamente, neurológica envolvida nisso, né? O que motiva a pessoa? É aquela sensação de prazer de adquirir uma televisão nova em 24 parcelas, mas está adquirindo, de adquirir um celular novo, mais moderno, né? Esses de última geração de R$10.000, mas em 24 parcelas, mas está adquirindo. Então, essa sensação que desperta na pessoa, como que isso funciona realmente no cérebro? É igual a gente estava falando, a pessoa que ela quer fazer uma cirurgia bariátrica, né, trazendo um paralelo e uma analogia, para que ela faça aquilo ter resultado, ela tem que trabalhar o psicológico dela. Né? Antes até de fazer, tem programas na televisão que mostram isso. A pessoa ela fica ali, ela tem que perder tantos quilos e ser acompanhado por um psicólogo durante tanto tempo. Quando o médico ele avalia e vê que a pessoa está pronta, ele faz a cirurgia. Porque senão ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ela vai voltar a comer, vai voltar a engordar. É natural isso. Essa questão do superendividamento, que a pessoa vai renegociar, se ela não tiver consciência de que o que ela fez durante a trajetória toda ali dela, até ela chegar àquela situação, foi uma trajetória errada, que precisa ser corrigida, ela vai negociar bonitinho e ela vai se endividar de novo. É natural isso. Então, como que o Estado pode agir de maneira a trabalhar essas questões internamente? Estava vendo, só curiosamente, tá? Que é bom que a gente vai conversando, né? Sim. A questão de alimentos. Diminuição do consumo de carne, consumo de frango e tudo mais. Até uma série muito interessante que a gente estava assistindo. As empresas de produtos veganos, elas descobriram, e é por isso que a gente vai no mercado hoje, tem hambúrguer com gosto de hambúrguer, só que é vegano. Você já viu isso? Bacon com gosto de bacon, só que é vegano. Linguiça com gosto de linguiça, mas é linguiça vegana. Porque a pessoa, por si só, ela não vai parar de comer carne. Se você chegar pra pessoa, você quer morrer aos poucos? A pessoa vai falar que não. Só que aquilo ali faz mal pra ela. Ela tem uma intolerância à lactose. Você quer parar de... Não quero. Não. Mas você quer morrer aos poucos? Não quero. Pô, então fica uma questão. Aí o que eles estão fazendo? Estudar a cabeça do ser humano, buscaram soluções tecnológicas para produzir um alimento de origem vegetal que traga a mesma situação de prazer que um alimento de origem animal. Para quê? Para despertar nas pessoas que aquilo ali é o mesmo gosto, só que vai fazer melhor. Então a pessoa vai ter o mesmo prazer com um alimento que vai ser mais saudável para ela. E vai pagar mais caro também. Vai pagar mais caro. E agora, por quê? A coisa nova, tá vindo a tecnologia, as coisas estão mudando, tem um choque junto com outras áreas, né, que não querem que esses alimentos entrem. Mas isso é reeducação, e é em todas as áreas. É área, questão de relacionamento. Por que as pessoas tá com problema financeiro, vai separar? Ou quando casou tava tudo bem. Agora vai separar porque tá com crise financeira, porque o marido contraiu uma dívida, porque a esposa contraiu... Não é melhor pegar na mão, vamos se ajudar aqui? Vamos se organizar? É questão... Esse caso que eu citei é um caso assim, que me emocionou, mas é importante citar que é raro, viu? Uhum. Eu diria que de 100 casais você vai pegar no máximo 2 casos. Ele foi muito humilde, porque na verdade quando se fala de dinheiro, eu cito isso até nas minhas palestras, né? Nós somos macho demais para pegarmos empréstimo, mas não somos tão machos assim para voltar no banco e renegociar. Exatamente. Né? Então, assim, o diálogo financeiro é a ponte para você alinhar os relacionamentos. Então, eu cito muito sobre isso, foi bom você citar nesse ponto. Então, vamos dialogar financeiramente. Eu gosto de citar aqui o que eu faço diariamente, que é assim, ó. Você consegue dormir com o seu dinheiro? Você consegue dar boa noite para o seu dinheiro até amanhã?
Se você não consegue fazer isso, você não se relaciona bem com o seu dinheiro. Então, da mesma forma que você se relaciona com as pessoas bem, você tem que ter um trato bom com o dinheiro. E aí é onde entra o diálogo, né? Conversar sobre dinheiro é isso aqui que a gente está fazendo, é um papo maravilhoso. E quando você tem organização financeira, você tem tranquilidade. Fica melhor o ambiente familiar, fica melhor se planejar, fica melhor assistir, fica melhor comer. Tem uma parte que eu faço aqui das palestras que é um perfil financista, né? É uma brincadeira que eu faço, mas é assim, o financista é aquela pessoa que tudo que faz é pensando em dinheiro. Então, na hora de jantar ou almoçar, é o último a colocar o prato justamente para observar quantos grãos de arroz cada um colocou no prato. Então, ele consegue contar e consegue dizer, né, para a esposa, olha o tanto que o João colocou aí no prato. Isso é uma forma de conversar sobre dinheiro, mas assim, não precisa ser tão chato assim. Só que se você já começar a brincar falando de dinheiro, você consegue transformar isso em algo agradável. O que eu recomendo não precisa chegar nesse ponto, mas comece a falar sobre dinheiro. Por exemplo, a criança, pegando esse ponto seu, eu trago algumas dicas, né, básicas. Será que a criança ela quer ficar mais tempo no banho ou ela quer o dinheiro na mão dela? Então você chama o filho, a filha, ou as crianças, o adolescente, a conta de energia veio R$200. Se no mês que vem vier 150, R$50 vai ser dividido para vocês dois. Isso já é educação financeira. E aí é onde entra o que você colocou. Já está incentivando. O dinheiro ele ainda é hoje uma mística, né? As pessoas têm o tabu de ficar falando realmente dessa questão financeira, questão de dinheiro e tudo mais, de reeducação. Às vezes o cara, ele tá... É justamente o que vocês pontuou, o que o Dr. Francisco pontuou. Ele se vê numa situação que pra ele não dá mais pra voltar atrás. Pô, eu já dou essa condição pros meus filhos. Todo ano eu troco o celular deles. Não vou trocar daqui pra frente, meu filho não vai mais gostar de mim. Tem isso. Então, é justamente isso. É questão eu tô com um caso agora, nesse exato momento, eu, pra ser sincero, eu acabei de dividir uma consultoria parecida com essa. O que aconteceu? Que é uma grande armadilha, né? Aquilo que eu não tive, eu vou dar pros meus filhos. O que aconteceu? A filha entrou na faculdade e o pai deu um carro. De cara já deu um carro para ela. Só que agora ele foi obrigado a cancelar a faculdade. E aí está uma situação difícil. Por quê? Ele precisou cancelar a faculdade, mas esse carro precisa ser mantido. E o pessoal não está tendo dinheiro nem para colocar gasolina no carro que foi dado. Então aí é onde entra essa questão do não, né? Aquilo que eu não tive eu vou dar para os meus filhos. Então assim, se você já dá um carro antes por exemplo, da filha ou do filho entender o valor desse presente, você está criando uma armadilha para você está criando um custo. Então, o diálogo e o planejamento é fundamental, porque pensa, eu dei o carro achando que eu ia conseguir sustentar o carro e sustentar a faculdade, agora eu não estou conseguindo sustentar nenhum dos dois. Sim. E é o que o Dr. Paulo falou, muito mais vale o exemplo dentro de casa do que o que você aprende fora. Mas isso é em tudo na vida, né? A forma como você trata a sua esposa vai ser o reflexo de como seu filho vai tratar a esposa dele futuramente. A forma como você trata a sua esposa vai ser o espelho do marido que a sua filha vai querer ter, né, o companheiro que sua filha vai querer ter futuramente. E a questão do trato com o dinheiro é muito mais... A criança aprende mais por exemplo do que você simplesmente falando. E é justamente isso. E aí a educação financeira está começando aonde? Na criança. Cadê o adulto ali buscando os conhecimentos? Mas tem, Valdo, isso é bom. Tem muito material à disposição. Sim. As pessoas precisam... A Bolsa de Valores, se você entra lá no site da B3, tem N cursos lá, financeiros. Curso financeiro para iniciantes, não sei o que para iniciante, tudo. Para endividado? Para endividado, tem. Olha que isso é uma armadilha, viu, doutor? Isso é para investir na Bolsa. Isso é uma armadilha. Mas a pessoa tem todo discernimento. Né? Olha lá, isso eu não posso até fazer essa intervenção, doutor, porque veja só, isso é uma armadilha. Hoje, boas partes das instituições financeiras estão disponibilizando brokers de investimento no aplicativo do celular, para pessoas leigas. Pasme, para pessoas leigas, sem educação financeira e sem conhecimento técnico. E lá eles liberam para pessoas comuns, que não são traders, que não têm capacitação para gerir uma operação financeira, uma aplicação de alto risco. Dentro do sistema, eu sei porque eu fui ver, ele tem o perfil do investidor. Sim. Aí você envia as informações.
Pelo menos no banco lá que eu tava vendo. Se as informações não batem, ele não libera o perfil para investir. Acontece, doutor, Então, que aquele que não tem educação Depende. financeira, ele vai dizer assim, olha, ele tem, digamos que ele ganha lá 20 mil por mês. E determinado banco libera para ele um broking de investimento na B3 Bovespa para ele fazer day trader. Para ele fazer scalp. Vou resumir. Day trade é uma operação diária, um scalp é uma operação de alto risco, que pode durar alguns minutos, mas que você pode ter uma alavancagem de 10 mil vezes. Ou seja, você pode investir ali R$1.000 e pode ter um retorno ali em poucas horas de R$10.000. Mas você pode também perder os seus R$10.000 em alguns minutos. Uhum. A depender do movimento que o mercado financeiro fizer. E quem não tem conhecimento técnico para isso, jamais deveria ter acesso a essas ferramentas. E aí, como que o banco sabe que aquele consumidor está sendo consciente em prestar aquelas informações? Se o consumidor fala assim, olha, você tem alguma experiência em alavancagem de crédito, operação de alto risco, aí o consumidor fala, tenho. Mas ele nunca sequer acessou um broking de investimento. Ele nunca viu. E aí ele está com aquele capital ali e ele vê um filme na TV, O Lobo de Wall Street, e ele vê um filme da TV de altos investidores, fala, caramba, agora é a solução para os meus problemas. Eu estou endividado e eu tenho aqui uma opção que o banco está me dando de fazer um investimento onde em um dia eu posso alavancar o meu capital 2.000 vezes, 10.000 vezes. Eu vou nessa. Isso aí cheira, quer dizer, seria a base das pirâmides? Não. Nada a ver com pirâmides, não tem nada a ver com pirâmides. É pior. Mas parte dessa lógica, né? A pirâmide financeira é totalmente irregular, Sim, é pichadismo, bola de neve, corrente, não é nada disso. Eles intensificaram a abertura do capital para mais pessoas poderem investir. Exato. Então, você investe hoje, justamente num aplicativo com, sei lá, acho que tem operação lá que é R$100. A partir de R$100. A realidade é que as instituições financeiras liberaram acesso a operações financeiras como se fossem operadores da Bolsa. Como se o cidadão comum, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento, fosse ali um trader profissional. Aquele que tem conhecimento de informações precisas acerca de grandes investimentos, notícias que influenciam os grandes investidores, a venda de capital ou a ingestão de capital em determinado ativo, em determinado debenture, em determinada moeda. Então, são plataformas hoje legais, obviamente, plataformas para investidores, para pessoas que têm capital para aplicar, mas que não deveria estar aberto ao consumidor sem conhecimento. Na B3, lá, tem, igual o Dr. Francisco falou, tem curso de educação financeira. Sim. Como o cara organizar as contas de casa dele. Que é justamente isso. Buscar especialistas do perfil do Dr. Francisco é uma solução absolutamente viável. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Francisco, mas antes de eu fazer, o senhor provocou aqui no levantamento que o senhor fez, eu vou devolver para o senhor, já. Né? Mas achei muito interessante a provocação do senhor. Mas eu pergunto ao doutor Veil, quer dizer, o que está sendo aqui colocado como sugestão, né, para que as pessoas que estão muito endividadas, enfrentando problemas de dívida, como também aquelas que querem planejar realmente um futuro mais tranquilo, é um bom papo para a família sentar num domingo ou num dia qualquer, sentar ali, bater um papo e tratar de assuntos de finanças, porque ou existe aquela situação do casal um esconder do outro o que está fazendo no campo financeiro. Quer dizer, é importante que jogue às claras para evitar até que no relacionamento venha a sofrer, enfim, de algum efeito negativo. Existe um comportamento muito legal de alguns casais que eu aprendi, inclusive eu faço isso lá em casa também, que é separar um dia, um horário da semana para organizar as questões financeiras da família, ou os projetos, ou os planos, porque lidar com finanças não precisa ser algo ruim, não precisa ser algo penoso, doloroso, tabu, né? Você também pode se permitir, né, doutor Rafael, sonhar, né, quando você está em família. Porque quando você está ali pensando aonde diminuir para tentar, por exemplo, até sair de uma dívida, você está, na verdade, buscando melhores condições para poder realizar os seus sonhos. Você está preparando aquele terreno que está, de certa forma, ainda que não está preparado, né, para
plantar a semente que vocês querem colher no futuro. Então é muito importante. Desculpa. É muito importante, sim, né, ter um momento, falar sobre essas questões financeiras. E o que eu vejo é que, infelizmente, os casais vão postergando. Né? É sempre Empurrando com a barriga. Vão empurrando com a barriga até que acontecem as crises. E nessas crises familiares, muitas vezes a gente não consegue resgatar. Isso vai acabar caindo realmente na questão do divórcio, da separação, pela dificuldade que os casais têm em conversar. E no momento da separação, do divórcio, a gente trata sobre algumas questões no direito de família. A gente sabe que se o casal tiver filhos, a gente vai ter que tocar na questão da guarda. E quando a gente toca na questão da guarda, a gente também tem que falar sobre pensão alimentícia, porque naturalmente um vai ter mais gastos com a criança do que o outro. E depois disso, ainda tem a divisão dos bens. Muitas vezes é aí que se descobre que um dos dois fez uma dívida, um empréstimo, e não falou para o outro. E aí aquilo é levado no âmbito de uma discussão. Então perceba que no momento do divórcio é que aparecem os grandes problemas que antes estavam ocultos. E eu vou até aproveitar o momento, Walter, para dar uma dica que eu vejo quando a gente acompanha uma família. Geralmente o processo judicial ele não é rápido, né? Então isso é uma questão brasileira, né? Típico da justiça brasileira, a morosidade dos processos. O processo judicial demora pra caramba aqui no Brasil. E aí a gente vê a transformação das famílias, né? Então a gente consegue acompanhar desde o momento da crise até o momento da reconstrução. E o que eu vejo que é uma das questões que pode ajudar a família a se reerguer, aquela nova família que a gente chama de família reconstruída, né? A gente vê que uma das questões que pode ajudar é você ou diminuir o seu padrão de vida ou aumentar a sua renda. Mas para muitas pessoas é difícil você aumentar a renda. E a gente sabe que o caminho mais rápido e mais acessível é diminuir o padrão de vida. E muitas vezes também... Diminuir o padrão de vida é o quê? Se tem 2 carros, vende um? Exatamente. Assim. Exatamente. É Então diminuir... dá um passo para trás, né? Para dar 2 para frente. Muito bom. Boa colocação, doutor. Diminuir o padrão de vida é ter clareza, primeiramente, sobre o quanto que vocês gastam, o orçamento familiar, e verificar aquilo que não é essencial. É claro que o Francisco vai conseguir dizer muito melhor do que eu, né, esse passo a passo, mas o que eu vejo é que as famílias que buscam essa reorientação para diminuir o seu padrão de vida, né, ou seja, gastar menos com os recursos financeiros que têm, elas conseguem se reconstruir. Seja dentro de um casamento ou seja após um divórcio, o que é extremamente necessário para que se evite aquelas discussões de pensão alimentícia, revisa para lá, tem pouca, o pai do meu filho quer me oferecer R$500, R$700, né? Esse é o valor que eu gasto só com a escola, né? Como é que a gente faz? Né? O valor que ele ganha não é suficiente para poder pagar os custos da criança. Então, a gente vê muito essa discussão orçamentária de despesas familiares quando a gente debate pensão alimentícia. E é aí que cabe também os profissionais do direito que lidam com a área familiar orientar muitas vezes, né, aquelas pessoas que estão ali buscando o escritório a procurarem também ajuda na sua educação financeira familiar, nesse novo quadro que elas estão vivendo. Doutor Francisco, o senhor fez uma colocação muito interessante, né? Ou seja, quando o senhor falou que às vezes a pessoa não é macho para poder chegar até o gerente para poder renegociar, portanto, ali aquele empréstimo. Nada contra os gerentes, muito pelo contrário, a gente tem o maior respeito pelos gerentes de banco. Eles estão ali cumprindo, portanto, a missão deles, a função deles. Mas é importante quando o senhor chama a atenção para que a pessoa tem que ter a devida coragem também para poder chegar no banco, olha, está difícil, não estou conseguindo. Agora, só que essa pessoa não tem a devida educação financeira para poder dialogar com o gerente do banco. E ele vai lá, de repente, ele sai devendo mais ainda do que já devia. E aí, doutor Francisco? Acontece. É difícil, mas acontece. Certamente. Aí a questão da responsabilidade, né? Você
ao precisar do crédito, você foi lá de forma espontânea, Sim. né? Então, aí é onde entra a questão da apropriação da educação financeira. Por exemplo, aqui, a gente falou aqui, né? Negociar, renegociar. Então, eu quero deixar uma dica aqui muito importante para os ouvintes. Ao decidir negociar com o banco, não vá direto na agência. Procure um advogado, procure um contador, procure um consultor, porque ele vai poder te ajudar. Então, eu trago para o meu trabalho. Para você sentar com o gerente, você tem que ir preparado. Né? Você faz um planejamento, como é que você vai se posicionar? Você tem condições de negociar? Às vezes você não tem nem condições e quem está determinando as condições é o banco. Quem determina as suas condições de negociação é saber se as suas contas obrigatórias vão estar organizadas. Então, às vezes, você não está nem com as suas contas principais organizadas e você está assinando um contrato falando que vai conseguir pagar essa dívida. E aí, o que a gente percebe? Que você consegue pagar a dívida com o fôlego que o banco te dá, né? Porque, geralmente, o que os bancos fazem? Ó, eu vou repactuar aqui as suas dívidas e vou te liberar mais um crédito, né? Aí libera um crédito ali de 10 mil reais que ele vai conseguir se manter com aquele crédito por 2 meses. Daqui a 3 meses ele volta no banco. Ou seja, tá só empurrando pro rumo do Só abismo. empurrando. Então, entenda que o banco não é a solução para o endividamento, né? Para as pessoas que são descontroladas. E aqui eu quero trazer outro ponto do descontrolado, que é a ideia do perfil financeiro, né? Ele colocou aqui, né? O day trade, essas possibilidades que os aplicativos trazem, isso é uma armadilha. O que acontece em relação ao crédito que realmente é dívida? O servidor está lá, né? Você tem disponível 20 mil reais na conta, né? Ele já gastou o salário dele todo dia e quando ele acessa o aplicativo, você tem disponível 20 mil. Ele vai e aperta lá. Ele simplesmente aperta e autoriza e vira uma bola de neve. Então, quando tiver disponível algum valor, quando tiver ofertas de que você pode fazer essa ou aquela aplicação, você tem que perguntar para você o seguinte: eu tenho preparo para isso? Porque o problema é que o sistema está direcionando para a gente cair na armadilha o tempo todo. Aqui tem uma coisa que eu vou citar lá na frente, você pode me cobrar, ou ao final dessa conversa aqui minha, nessa parte que eu estou falando, que é a questão das bets, tá? As bets aí, ó, é um problemão que está sendo criado uma massa de endividados de aposta? que vai ter trabalho para psicólogos, Isso é pauta para um outro psiquiatras programa, né? e advogados. muito. Então vamos lá. O que é o descontrolado financeiramente? É aquela pessoa que não sabe quanto entra na conta e não sabe quanto sai. E aí a gente tem um problema para quem não tem educação financeira. O que ele faz? Ele diz que o salário dele é o salário que cai na conta, mas é o bruto. Aí ele junta com o crédito do cartão de crédito, com o crédito do cheque especial e com os outros limites. Aí ele fala, por exemplo, aqui eu brinco nas palestras assim, ó, o meu salário no GDF é 25 mil reais. Sendo que o salário dele, na verdade, é o líquido. E ele começa a incorporar tudo e aí o que ele faz? Ele faz com que o padrão de vida dele tenha que ser de 25 mil. Por exemplo, eu tenho um caso aqui específico que eu fiz um trabalho um dia desse. O cara tem um salário de 25 mil e tem um outro salário de 6 mil. Está passando praticamente fome. Porque ele foi incorporando tudo. E olha que eu estou falando de um auditor fiscal, tá? E aí, negociação e renegociação, o que é isso? É planejamento, pessoal. É um retrabalho. Procure um especialista o tempo todo. E aqui eu quero voltar também para a parte emocional que foi citada aqui pelo Dr. Rafael. Uma compra, pessoal, ela, na maioria das vezes, é emocional. Tem pesquisas que informam que 70% das nossas compras são emocionais. De impulso, né? O pessoal fala que é compra de impulso. Tem a compra de impulso e tem aquela compra que ela é programada para ser emocional, né? Por exemplo, a ideia de um carro. Às vezes você compra o carro não é porque você precisa, você compra o carro por causa de uma coisa que eu chamo, e vocês anotam aí, ouvintes, de concorrência inconsciente. Nós estamos aqui aonde? No STF. Será que aqui tem a concorrência inconsciente? Aqui nós temos o quê? Super salários, eu trago aqui como referência para o nosso país, que seria o quê? É quando um amigo meu, de um mesmo departamento do setor, compra um carro de 500 mil, e quando eu vejo o carro dele, eu falo, pô, eu vou comprar também. Se ele pode, eu posso. Isso acontece nas instituições públicas e privadas, e você vai o quê? Virando isso o quê? Numa compra emocional. E aí, às vezes, você está o quê? Super endividado. E é muito triste falar sobre isso, mas acontece. Eu vou falar com todo respeito. A gente está num ambiente que permite isso, né? Informações que chegam para mim.
profissionais especialistas do campo do direito pedindo dinheiro com agiotas todo mês. Então, casos que chegou para mim, né? para manter a concorrência consciente. Então, você pega isso aí, entre engenheiros, arquitetos e tudo mais. Então, chegou aí para mim uma situação assim, ó, o juiz tal, do tribunal tal, ele recebe o salário dele, em seguida ele liga pro meu irmão que é agiota e pega dinheiro emprestado. Né? Então, assim, isso, pessoal, é concorrência consciente. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque eu não tenho uma coisa chamada identidade financeira. É a identidade financeira que vai gerar isso junto com a educação financeira. Então, aquelas coisas simples, né, que o Walter citou aqui, a caderneta, né? Será que nós hoje somos mais educados financeiramente ou eram os nossos pais que tinham caderneta e não tinha nem cartão de crédito? Aquelas palavras que os nossos pais falavam assim, meu filho não tenha nada, mas não deva a ninguém. Hoje é assim, ó, tenha tudo e deva a todo mundo. Não é não? O ditado inverteu. Inverteu tudo. Então, assim, as compras, Rafael, sim, elas são emocionais. Ela é comparada ao vício de qualquer droga, ao sexo e qualquer outra situação. Ou seja, o viciado por compras, que a gente entra aí na síndrome do pensamento acelerado e na paranoia do consumismo, junto com o excesso de propaganda, nós somos impulsionados e pressionados o tempo todo. Então, essa pessoa, o que ela precisa fazer? Ela precisa comprar, ter essa sensação de realização e logo em seguida vem a angústia e a depressão. Então, a questão do dinheiro é um processo psicológico. Então, no meu trabalho, o que eu procuro fazer em alguns casos? Primeiro a gente faz o tratamento emocional, depois a gente faz o tratamento financeiro. E aí, dentro do meu trabalho, das possibilidades que eu tenho, eu procuro fazer isso. Quando eu não consigo, aí eu tenho os parceiros psicólogos para fazer isso. Então, tem casos muito sérios nesse ponto. E a gente também tem que voltar aqui, que eu falei que ia falar das bets, não é isso? Sim. Então, as bets entram no mesmo caso aqui, ó. Pegadinha. O cara, olha a grande sacada, pessoal. Ao você entrar, você tem um crédito de R$300. O cara fica doido. Poxa, eu mal entrei, eu já estou chegando com 300. Então, eles criam todo um sistema, uma dinâmica para impulsionar. Então, o que eles fazem? A isca, né? Você entra com 300 de bônus, daqui a pouco eu faço você ganhar um pouquinho de dinheiro, só um pouquinho, para você ficar empolgado. É igual cassino, né? É igual cassino. Aí você ganha e aí você começa a jogar cada vez mais. Então, o que tem acontecido? Tem virado uma armadilha porque tem pessoas que estão entrando nesse esquema, ganham dinheiro, fica tão emocionado com o valor que ganhou, que não estão conseguindo nem sacar. Eles não estão conseguindo sacar, não é porque às vezes a plataforma não libera. É porque ele não acha prazeroso sacar. Ele acha prazeroso jogar. Aí o que está acontecendo? Tem pessoas comprometendo todo o salário para jogar nas bets, pegando o crédito do cheque especial, pegando o consignado para as bets, estão ficando sem dinheiro para as bets, estão se envolvendo com agiotas por causa das bets e estão indo para as clínicas psiquiátricas. Então, pessoal, toma cuidado com as bets, porque isso aí já é um fenômeno do superendividamento também. Às vezes você era uma pessoa super organizada e tá aí, ó. Qual é a propaganda que mais se vê hoje na televisão e também no YouTube? As bets. Propaganda. Mas os próprios times de futebol saem um negócio, investem não sei quantos milhões nesses jogos de aposta. Os isso próprios acontece. Times de futebol. Olha o que a gente está trazendo aqui, um trabalho assim de social que nós estamos fazendo. Tem muitas famílias hoje sofrendo, tem clínicas se especializando só em atender os doentes psiquiátricos de apostas esportivas. Como que é o nome da pessoa que gasta muito? Cara, ele é o... Tem até interdição pra isso. Pródigo. É pródigo. Pródigo, exatamente. Na verdade, assim, o consumidor hoje, ele vive bombardeado. Sim. Não, só estou identificando o senhor aqui para a pessoa que está no rádio. Pode continuar, por favor. Veja só, o consumidor hoje, ele dorme e acorda bombardeado de informações e publicidade. A propaganda, como o Dr. Francisco acabou de colocar só aqui. Só para trazer um ponto aqui para ficar didático para o nosso ouvinte. Sim. A primeira causa do endividamento é o analfabetismo financeiro. O segundo é as propagandas publicitárias. Mas os publicitários não têm culpa disso. Não, os publicitários são profissionais. Não, os publicitários não. Imagine. Cliente dele. Ele está fazendo muito bem o trabalho dele. Eles são especialistas em consumidor. Ora, o publicitário, ele é especialista em entender as dores, os desejos, os medos dos consumidores. São gatilhos mentais. Olha, você vende por impulso, mas você vende por uma dor, por um medo, por um desejo. Isso são gatilhos. E os publicitários utilizam isso.
na fala do nosso amigo Francisco aqui a respeito das propagandas, me veio à mente aqui a publicidade que eu vi agora essa semana na televisão e também no YouTube, tá? Da Febraban. A Febraban lançou uma campanha nacional para melhorar a imagem dos bancos. E a publicidade está no ar para qualquer consumidor. Tem uma bola gigante, assim com o nome de muitas pessoas enroladas, tipo João, Pedro, e aí essa bola vai rolando e vai esticando o nome das pessoas assim. João, Pedro, Elizabeth, Maria, José. E aí, ao final, vem a publicidade dizendo: os bancos, durante o ano de 2023, ajudou milhares de consumidores a se desenrolar. Gente! Os bancos ajudaram os consumidores a se desenrolar? Esse publicitário foi muito criativo, porque eu, na minha humilde opinião, vejo exatamente o contrário. Os bancos ajudaram os consumidores a se enrolar. E aí eles inverteram isso. Talvez porque o reflexo da compra consciente, do crédito consciente e o reflexo dos consumidores superendividados tenha maculado a imagem de algumas instituições. E aí necessário se faz melhorar essa imagem com uma publicidade massiva na televisão aberta, no YouTube, para convencer os consumidores de que o banco é sim a solução para te desenrolar. Quando, na verdade, nem sempre é assim. A publicidade é o gatilho principal para o consumidor se tornar irresponsável. Porque ele desperta o desejo, ele atinge o medo do consumidor. E também aquela questão da concorrência inconsciente, realmente. O teu Isso vizinho... acontece com os filhos, né? Você pode ver na escola, por exemplo, aqui no centro de Brasília, tem crianças que têm exclusão social na escola. Se não tem o celular X, ele é excluído do grupo. Então ele é obrigado, às vezes, a cobrar para o pai aquele celular para ele não viver essa dor. É isso, é uma dor. O publicitário, louvável a profissão do publicitário, óbvio. Nós vivemos hoje em uma sociedade consumista e o publicitário vive de promover os produtos, os serviços, obviamente. Contudo, aquele consumidor que tem o conhecimento de que aquele desejo dele está sendo despertado por uma publicidade, se aquele desejo dele é algo supérfluo, ele tem que ter a educação financeira, a consciência de que não é viável adquirir aquele produto. Muitas vezes é instintivo, é inconsciente. Aquela publicidade vai no subconsciente do consumidor e desperta um desejo, um medo, uma dor. E aquilo faz com que ele realize aquela aquisição, despendendo dos seus valores que futuramente irão lhe fazer falta. Há um ditado que diz assim: quem compra aquilo que não precisa, em breve necessitará dispor do que precisa, vender o que precisa para se manter. Essa é a realidade hoje do consumo em maneira geral. Bem, o nosso tempo já está acabando. O assunto Tá acabando já. O assunto está muito Olha aí. legal. Acho que valeria o segundo tempo, Olha aí, pessoal. ou o segundo Tem que programa, ter o terceiro segundo programa. Prorrogação, uma prorrogação. Acho que nem prorrogação, que é muito curta a prorrogação. Tem que ser Faz um jogo, outro jogo, vai ter outro jogo. Mas façamos o seguinte, já que o nosso tempo já entrou já na reta final, 3 minutos para as considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Paulo, para que possamos então fazer o fecho. Evidentemente que a oportunidade de outros programas a Rádio Justiça irá proporcionar com toda certeza. Maravilha, Walter. Para mim foi muito interessante aqui, consegui aprender bastante com os colegas e queria deixar uma mensagem final a todos os ouvintes para que em 2024 tenham a oportunidade, se ainda não tiveram, de convidar os seus familiares para um bate-papo. Seja um cônjuge, seja um irmão, seja os pais, para que chame eles para uma roda de debate sobre as questões financeiras e patrimoniais da família. Porque a gente sabe que é um assunto delicado, é um assunto que culturalmente a gente não quer falar. Mas as finanças, como a gente falou aqui bastante no programa, elas estão intimamente ligadas com os problemas de conflitos familiares que vão acabar indo para a justiça. E a gente sabe que após os conflitos familiares existem vários outros prejuízos em cascata que vão acontecendo. Por exemplo, no divórcio,
você tem a partilha de bens, a pensão alimentícia, a queda daquele padrão de vida quando viviam juntos, porque agora são 2 casas, 2 contas para pagar, 2 orçamentos diferentes. Então, é um momento, Walter, que eu vejo que é um momento de reflexão. 2024, eu desejo a todo mundo que está nos ouvindo, né, muita reflexão, muita ponderação antes de fazer uma compra, que se planejem, né, busquem ajuda profissional para que possam planejar melhor o futuro, tomar as rédeas do seu destino. Então eu falo muito isso também para os nossos clientes, né, para a gente exercer mais a autonomia privada que o direito nos dá. A gente tem na nossa mão todas as ferramentas para mudar o destino das nossas famílias. Às vezes, o que basta é uma quebra de padrão de comportamento que é repetido geração após geração. Seja você, ouvinte, a quebra desse padrão de comportamento. Busque ajuda profissional e trabalhe todas as possibilidades, todas as ferramentas que o direito nos dá. Os pactos antinupciais, se você já está casado, procure o diálogo, procure um novo acordo sobre as questões orçamentárias e patrimoniais. Se você tem dívidas, procure negociar essas dívidas, tanto com o auxílio da lei do superendividamento, mas também, se for uma dívida, por exemplo, de natureza familiar, uma pensão alimentícia, busque o diálogo com outro genitor para saber se os dois não podem somar esforços justamente para buscar essa nova realidade brasileira que a gente está vivendo. Então, se é um momento difícil, né, para a família, acredito que por meio de um apoio jurídico e de vários profissionais aqui, como por exemplo aqui, né, dos colegas que aqui estão presentes, é possível virar esse jogo. Então, obrigado, Walter, mais uma vez pelo convite. Opa. Estamos à disposição. Doutor Rafael, vamos também com o senhor? Obrigado. 3 minutos. Obrigadão. Obrigado mais uma vez pelo convite, Opa, Walter. nós é que Obrigado a agradecemos. Ana, que me enviou a mensagem logo depois do Natal, já me convidando Foi para essa presente. primeira do ano. Foi o meu presente. Né, ao Neto, a Marcela, toda a equipe técnica aqui, aos colegas. Muito prazer em conhecê-los, né? A gente não tinha se visto ainda. Né? Deixar aqui uma mensagem para o nosso espectador, né? Para aproveitar esse mês de janeiro, que a gente gosta daquilo que eu posso recomeçar, né? Igual espera a segunda-feira para começar uma dieta, né? Aproveitar o mês de janeiro para fazer essa leitura, né? Como é que tá a nossa situação financeira? Às vezes as coisas vão só acontecendo e a pessoa vai vivendo e de repente ela se vê num mar, no meio do mar, né? Ali desamparada. Então janeiro acho que é um mês bom para essa reflexão, né? E uma reflexão não só em relação às questões financeiras, mas às demais áreas da vida dela, né? A pessoa ela precisa buscar ter conhecimento para que ela viva em equilíbrio, né? Viver de maneira equilibrada, não só na questão financeira, mas no comportamento, né? Na atuação profissional, naquilo que eu me alimento, né? É fundamental para que a pessoa ela tenha paz na vida dela, né? Então, como que eu vou conseguir viver de maneira mais equilibrada? Estou gastando demais? Estou saindo muito de final de semana? Todo sábado, domingo eu saio com a minha esposa. Como que eu vou viver de maneira mais... Tudo em excesso, ele vai trazer um prejuízo. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, né? Então, a pessoa precisa buscar viver em equilíbrio, né? É uma mensagem que eu deixo aqui para os espectadores, né? Que, obviamente, a gente tenta trabalhar para trazer isso para a nossa vida, para a minha vida. Que a gente vai passando a vida, a gente vai aprendendo sempre mais, né? Não espere que o Estado vá realmente fazer alguma coisa. Você busque, né? Ler, busque estudar, busque ver uma série que seja ali, que te traga algum conhecimento, né? Se informar. Busque informação, né? A informação, ela liberta a pessoa, né, Walter? O que a gente está fazendo aqui é libertando muitas pessoas, né? Que às vezes estão ouvindo aqui o doutor Francisco, estão ouvindo o doutor Cis, o doutor Paulo, né? Se libertando dessas amarras da vida, né? Perfeito. Doutor Francisco Rodrigues também, por favor. O tempo ficou curto, né, doutor Francisco? 2 horas, Pois mas parece que foi 1 minuto só pra gente falar, né, doutor Francisco? Olha aí, com certeza. É porque o papo é gostoso, né? Com pessoas especiais, assim, especialistas. Então, assim, eu comecei brincando, né? Que aqui está a solução para o país, mas parece brincadeira. Mas se você colocar
5% em prática do que foi falado aqui, a sua vida vai melhorar demais. Eu falo aqui sem dúvida, por todos os profissionais que falaram, né? A gente procurou trazer essa tarde aqui com muito carinho para vocês, eu tenho certeza disso. E quero deixar aqui o meu agradecimento, né, ao Paulo, ao doutor Cícero, ao doutor Rafael, e dizer que o diálogo é o caminho para a solução dos problemas, né? Você não precisa fazer uma pós-graduação, doutorado, para saber lidar com o dinheiro. É simplesmente começar a economizar, pedir o desconto quando puder pedir o desconto, uma prática bem simples, né? Imagine se você pedir desconto e todo desconto que você tiver, você falar, não, eu vou pegar essa diferença e vou depositar numa conta X. Você pode ter o quê? Um 15º salário, um 14º salário. E aí vem aí uma pergunta também que eu quero deixar de reflexão. Quem é que manda no seu dinheiro? Será que é o governo? Será que é os bancos? A gente falou aqui dos bancos, falou do governo, falou de arrecadação, tributos. Quem manda no nosso dinheiro somos nós. Na hora de decidir comprar, foi você que colocou o dinheiro no bolso. Na hora de digitar ali a senha do débito ou do crédito, foi você. Na hora de acessar a empresa online ou a loja online para comprar, foi você. Então, você é responsável. Os instrumentos estão aí. As facilidades estão aí, mas você é responsável. Então, para você não ficar culpando o sistema, faz o que o doutor Rafael falou. Se aproprie do conhecimento porque ele é libertador. Olha aqui, ó, se você mudar o seu tempo de banho, você sai do endividamento. Me liga daqui a 6 meses, me procure na internet, ouvintes, e você vai mostrar para mim ou não se você saiu do endividamento. E eu falo isso na prática porque as pessoas que participam das minhas palestras falam para mim, ó, eu saí do endividamento, eu melhorei a minha função financeira lá em casa, a minha visão, só mudando o tempo do banho. E eu estou falando de pessoas formadas, professores. Olha aí um pequeno detalhe, né? Então, assim, registro a minha gratidão, mais uma vez, também ao Walter, né? A condução que foi feita desse trabalho. Fico à disposição da rádio e espero estar aqui outras vezes para somar com a nossa sociedade brasileira. Você tem mais um minuto. Tem mais um minuto? Vamos lá. Olha aí, tudo que vem para mim é positivo. Então, ó, já que eu tenho mais um minuto, é aquela ideia do cashback. Eu tive um bônus aqui agora. Economizou um minuto. Olha aí, ainda economizei nesse tempo. Sempre exige o cashback. Tempo é dinheiro, olha aí. Se eu estou economizando, eu quero deixar mais dicas então. Então, uma dica aqui importante. Não empreste o seu nome para terceiros. Eita, é importante. Ó, cara, isso Olha aí que dá- Dá outro bacana. programa, né? Dá outro programa. Não empreste o seu nome para terceiro. Sabe aquele ideia? Não, vou ajudar porque é meu amigo, eu vou ajudar porque é da minha família. 15% das pessoas que estão com o nome no SPC Serasa é justamente por causa Meu disso. Deus. Porque emprestou o nome para terceiros. Então perdeu o quê? O amigo perdeu a pessoa da família. E perdeu o dinheiro. E perdeu o dinheiro. Perdeu o nome, tá perdendo o nome. Principalmente o dinheiro. Olha aí, outra coisa importante, não vá para o mercado com fome. Aí é onde entram os especialistas, né, os publicitários, né? Sim. Se você vai com fome, você compra mais. Olha a dica, come Olha o detalhe, primeiro, olha o olha o detalhe, come primeiro, enche a barriga de água aí, depois você vai para o mercado. Boa. Bacana? Outra dica bacana. Ao ir para a papelaria, que a gente está agora no aumento dos preços aí dos materiais Madeira. escolares. Olha a diferença aqui que a gente tem que observar. Você tem a inflação do país e você tem a inflação de Brasília. Nos uniformes, a inflação média do país é 4,67%. Em Brasília, a inflação dos uniformes é de 9,17%. Então, aqui o custo de vida é maior. Então, olha uma dica importante. Ao ir para a papelaria, ao comprar os produtos e os materiais escolares, não leva a criança. Você negocia 1 ou 2 produtos que vai trazer, porque senão você vai gastar o dobro. Olha a questão do caderno. O caderno é o grande vilão desse ano dos materiais escolares. Olha aqui, ó. 13,95% a inflação do caderno. Caramba. Então, é muito importante observar esses pequenos detalhes, tá bom? Sempre negociar com as crianças e sempre negociar com o seu bolso. O caminho é dialogar. Vai para fazer uma compra no mercado, eu vou trazer um produto para você. E outra, quando eu falei quem manda no seu dinheiro, não é você. Quem manda no seu dinheiro são os seus filhos. Você simplesmente paga a conta. Doutor Cícero, os 3 minutos também para o senhor para as considerações finais. Walter, de antemão eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui junto com os nobres colegas. Gostaria de agradecer aí a audiência dos nossos ouvintes.
da Rádio Justiça, os nossos telespectadores que acompanham pelo YouTube. Espero que esse nosso bate-papo possa ter, de alguma forma, contribuído com a melhoria das famílias, da gestão financeira, da questão tributária, da organização como um todo, educacional, inclusive. E eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos aqui do nosso tempo também, como os demais colegas, para deixar dicas importantes aos consumidores. Na verdade, isso aqui não é uma consultoria gratuita, mas nós nos dispomos a ajudar, porque, conforme se preconiza, o advogado é essencial à administração da justiça e nós exercemos uma função social. Então, exercendo essa função social, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas importantes, complementando aqui o que o Dr. Francisco colocou, com relação a esse período do início do ano aí, em que o consumidor ele é bombardeado com uma série de publicidades, vem o período com a incidência de novos gastos, IPTU, IPVA, rematrícula de colégio das crianças, material escolar, que é o grande vilão, conforme o Dr. Francisco aqui colocou. O grande segredo do consumidor é: adquira aquilo que o teu dinheiro consegue naquele momento. Não lance mão de artifícios, de créditos, não ceda a desejos, a paixões, a medos, a sentimentos que são despertos exatamente pelas campanhas publicitárias. E aquele consumidor que já está em dificuldade, que passou o ano de 2023 ali já quase se arrastando financeiramente, busque a ajuda de um consultor financeiro, de um profissional que possa orientá-lo. De repente, não seja uma medida judicial, mas uma orientação adequada pode te dar um norte, pode te levar a um caminho que vai mudar a tua vida, para que você não venha causar um colapso financeiro e um colapso também familiar, não é, doutor? Porque boa parte aí da dissolução das famílias, dos problemas graves, estão ocorrendo em decorrência da instabilidade financeira, do superendividamento, do consumo desenfreado, que infelizmente ocorreu no nosso país. Espero que com iniciativas como essa aqui da Rádio Justiça, de levar informação, de levar conhecimento ao consumidor, à família, à base familiar, a gente consiga trazer mais uma consciência para as pessoas de maneira geral e mudar esse cenário. Quem sabe se daqui 10 anos a legislação do superendividamento não se torna uma letra morta da lei, porque já não mais haverá pessoas endividadas em nosso país. É um sonho possível? Sim. Com educação financeira, com consciência elevada dos nossos consumidores para evitarem o consumo desenfreado. Tá? Então, consumidor, só utilize o crédito quando extremamente necessário. Está em situação já difícil, está super endividado, busque um profissional. E se você optar por fazer uma negociação de forma administrativa com a instituição financeira, procure um consultor, um profissional habilitado para te prestar primeiramente os esclarecimentos. E aí você terá conhecimento e argumentação para negociar com o teu gerente, com o gestor da tua instituição. Bom, e como foram citadas aqui algumas instituições como a FEBRABAN, BRB e também as empresas BETS, elas estão, portanto, também convidadas, caso queiram, também dar a sua resposta pelo que foi dito aqui no nosso Justiça na Tarde. Nada que desabone, portanto, a conduta de cada uma dessas instituições, mas como elas foram citadas, caso queiram, o espaço está tranquilamente aberto. E evidentemente que este assunto nós vamos voltar brevemente, já que ele grita para que possamos levar mais informações para os nossos ouvintes. Doutor Francisco, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, foi um prazer enorme e que os ouvintes degustem ao máximo esse conteúdo e compartilhem, porque vai ajudar milhões de pessoas no Brasil. Com certeza. Doutor Cícero, um abraço também para o senhor. Muito A obrigado. satisfação foi minha, Walter. Doutor Rafael, Obrigado, também foi um Walter. prazer. Muito obrigado. Abração. Doutor Paulo Veio, também foi um prazer. Obrigado, Walter. Até logo. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde debate, que teve a minha apresentação, sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá.
A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.